Valendo! Então, começando mais um episódio do podcast do GigaCast, o podcast dos gigantes. Queria lembrar você que está chegando aqui agora para você apertar o sininho em algum lugar por aqui no vídeo e seguir o canal para você receber as notificações dos vídeos quando a gente postar. A gente vai postar toda segunda-feira no final do dia. Então, segunda-feira tem sempre vídeo novo. Então, não esquece de marcar aí o sininho para receber a notificação e se inscrever no canal. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que virou meu amigo, dispensa apresentações, Paulo André Jukovski da Silva, o famoso Paulão. Fala, Paulão, seja bem-vindo, cara. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Fala, Cláudio. Fala, gigante. Show, cara. Pô, primeiro é um prazer estar falando contigo sobre tantas coisas boas, né? Que é a nossa vida aí. Mas um prazer, cara. Um prazer. Obrigado pelo amigo, né? E, pô, realmente essas coisas que o universo nos dá realmente maravilhosamente. Eu fico muito feliz. E estou aqui hoje de coração aberto aí para a gente bater um papo. Boa! Para quem não sabe, para quem é mais novinho, porque tem uma galera que às vezes não sabe, não conhece, né, Paulão? Paulão é campeão olímpico. Vai combinar, vamos combinar, né? Não é todo dia que a gente conversa com campeão olímpico. Eu, pelo menos, tremendo, cara. Hoje eu posso dizer que o cara é meu amigo, a gente tem conversado muito, feito muita coisa junto. Mas, cara, quem dera um dia eu sonhasse em pisar numa Olimpíada. Porque eu fui atleta de basquete, joguei basquete durante muito tempo. E uma das coisas que eu sempre sonhei, falou, caraca, eu queria poder estar numa Olimpíada, não era nem ganhar a medalha. Eu queria ganhar a medalha, eu queria estar numa Olimpíada. Desfilar na cerimônia de abertura, para mim, já ia ser um negócio fantástico. E é muito legal. Imagina ganhar a medalha de ouro. Paulão... Aí é maravilhoso. Puta, aí é brincadeira. Paulão, me conta, como é que foi a trajetória para chegar até a medalha de ouro, né? Como é que começou essa brincadeira de voleibol até chegar na medalha de ouro? E foi bem isso mesmo, né? Brincadeira. Estava na escola, encostado na parede, aí o professor: ô grandão, tu não quer jogar vôlei? Eu falei: não, vôlei não, professor. Eu faço ginástica, eu faço atletismo, eu jogo futebol, eu sou pivô de handebol. Não, mas vai faltar eu só tenho 6, eu preciso de um reserva e tu é grandão, cara, vamos junto. Vai ter falta, tu não vai faltar, vai faltar aula amanhã. Eu falei: bom, se não vai ter aula, cara, eu quero. Caraca! Como dizem os gaúchos, a desculpa para jogar vôlei foi para gasear a aula, né? Gasear a aula, cara. Ele falou: mas tu não vai ganhar falta. Eu falei: pô, melhor ainda, cara. Então, tô Aí, nessa. show de bola. Jogar vôlei, às vezes, ficar ali no banco, né? Fazer um número e tal, etc. E ainda faltar aula e não perder ponto por isso, não ganhar Não, mas falta. o grande detalhe, Cláudio, o grande detalhe foi que eu tinha 14 anos, né, cara? 14 anos. Não é que eu não posso dizer que começou tarde, né? Mas já começou. Tem a galera que começa antes, mas a idade do vôlei é essa, né? 13, 12, 14. Só o E Carlão, aí, só o Carlão que começou tarde, né? Já começou com 18, 19. começou com juvenil, né? Que ele já É. começou, já era juvenil, malucão, né? E aí, cara, machucou o menino no aquecimento de rede, bateu a bola no dedinho dele, ficou tudo torto. Ai, não dá, não dá, não dá. E aí, pô, vai tu, só tem tu, vai tu mesmo. E aí, cara, aí a conspiração celeste, universal, a bola vai bater em ti, vai cair no time adversário. E tudo isso aconteceu. E aí não adianta só ter sorte, né, Klaus? E aí tinha um diretor da Sojipa, que é um grande clube no Rio Grande do No Rio Sul, Grande do Sul. assistindo o torneio, cara. Acabou o torneio, ele veio assim: ô, grandão, era só grandão, os caras não sabiam meu nome, eu era bem mais alto que a galera. Não quer fazer um teste na Sojipa? Eu falei: nossa, morando em Gravataí, interior, ir para a Sojipa, que era um clube alemão, rígido, ninguém entrava no clube. Cheguei em casa com um sorriso na orelha. Tô dentro, Hã? né? Tô dentro, né? Não, fui falar pro pai, o pai: eu te levo. Aí me levou, pô, aí começou, cara, começou toda a história. Muito assim, em dois dias minha vida mudou Cambalhotou. completamente. E aí, Completamente. Sojipa, jogou na Sojipa, e aí foi andando juvenil até chegar no adulto. A Sojipa, depois teve o Grêmio Náutico União, Grêmio fez uma Náutico. proposta espetacular, né?
dava 2 lanches e a carteirinha de sócio. Pô, sensacional, pô. Não pode perder 2 lanches? Não, cara, assim, ó, e eu só continuei jogando, Klaus, só continuei jogando quando o professor bancou minha passagem, porque nem passagem eu tinha, né, cara? Então, a coisa era preta ali na época. E aí, então, depois do Grêmio Náutico União veio o Sul Brasileiro, um antigo banco que tinha lá no Sul. E do Sul Brasileiro, quando acabou o Sul Brasileiro, fui para Chapecó, aqui em Santa Catarina. E aí a partir dali, apareci para o universo do voleibol. Beleza. Quando foi a primeira convocação para a seleção? Primeira convocação foi em 85. 85. José Carlos Brunoro. Brunoro era o técnico, né? É. Caramba, o Bebeto já tinha saído e o Brunoro tinha assumido. Exatamente. Depois o Bebeto voltou. Aí depois o Bebeto voltou. E aí? Preparação para Barcelona. Você chegou a jogar CU 88, não, né? Não, foi a primeira seleção. Foi quando o Bebeto voltou e aí botou a molecada lá, né? Que era Carlão, Maurício, Pampa e eu. Né? Aí botou essa molecada junto, com mais Renan, Montanaro, William, Xandó, quer dizer, né? Mais uma galera, Mauri, mais uma galera pesada lá que a gente só via pela televisão, né, cara? Aí chegou lá e começou. Bebeto, cara, o Bebeto tem uma história curiosa. O Bebeto é botafoguense, era botafoguense assim como eu. E o Bebeto, na época que foi presidente, ele teve um contato. Eu tive um contato muito. Eu fui almoçar umas 3, 4 vezes com o Bebeto. Cara, que figura o Bebeto, cara. Que figura, cara. O Bebeto era assim. Você sabe, Klaus, você sabe que me perguntam, eu faço muita palestra hoje, e os caras me perguntam quem é o melhor técnico do Brasil, né? Bernardinho ou Zé Roberto? Eu falei, não, eu não trabalhei com o Bernardinho, só joguei com ele, né? Minha preparação para a Olimpíada. Para mim, a referência como técnico é o José Roberto Guimarães, mas os dois, Bernardinho e Zé Roberto, são frutos diretos do Bebeto Freitas, cara. Eles têm a linha, a base todinha do Bebeto Freitas. E claro que cada um pegou uma linha de aperfeiçoamento e foi trabalhando. Mas Bebeto Freitas, cara, é o grande mestre. É o grande mestre. Bebeto, ele é sensacional, cara. Tinha umas conversas com ele, obviamente falando sobre a nossa paixão, minha e dele, que é Botafogo, né? Então, cara, foi sensacional. É uma grande figura. Eu admirava muito o Bebeto. E, cara, e como que foi a trajetória para a Olimpíada? Como foi o ganhar a medalha? Vocês não eram, obviamente, favoritos para a medalha naquele ano, né? Então, como é que foi a trajetória para chegar lá? Você sabe que a Liga Mundial de 92, nós ficamos fora das finais. Nós perdemos, eu não lembro dos Estados Unidos, tinha que ser 3-0 e foi 3-1 e por 1-7 a gente ficou fora das finais da Liga. O bicho-papão era a Itália e os Estados Unidos, né? Não, tinha Cuba, tinha a Rússia. Cuba. Mas a Cuba, sim, da Espanha e tal. A Rússia é um patamar um pouquinho diferente ainda, né? Mas que Rússia sempre tem aqueles gigantes, né? E aí exatamente. Tinha a Holanda tinha sido campeã europeia, né? Então tinha assim, a Coreia, nós tínhamos dificuldade de jogar contra a Coreia. Então, quer dizer, nós não éramos uma equipe, sabe, que passava por cima dos outros. Não, de jeito nenhum, era tudo porradaria, cara. E era uma molecada que fez a final do Sul-Americano contra a Argentina 3-2. Então não era, tudo era pedreira, cara. Não tinha assim. Eu ia falar, cara, naquela época, bicho, aquela seleção campeã de 92, ganhou uma medalha de ouro, passou por cada pedreirazinha para chegar ali, cara, porque tinha muito time bom, né? Muito time bom. Inclusive o Japão, cara, que classificou, né, para as quartas, tudo era pedreira, né? O nível era muito parelho. De repente apareceu uma molecada lá com um técnico novo, fazendo jogadas pelo fundo, chute para cá, chute para lá e aí isso foi a surpresa, cara, né? Mas a pergunta foi a seguinte, ó, a partir da Liga Mundial nós voltamos a conversar diferente, né? E a postura da equipe mudou completamente, quer dizer, o Zé Roberto fez uma tática de não, vocês sentam e definam o que vocês querem e me passem, definem. Nós sempre conversávamos sem a comissão técnica e aí depois discutia
né? O Carlão como capitão, eu também era metido pra caramba, então Ou o seja, Giovani. quem comandava era o meio, né? O meio de rede é que comandava a bagunça, né? Cara, qualquer time que não tenha um meio falante não ganha, cara. Tem que falar, velho. Tem que falar, tem que se meter, né? Porque, cara, é onde passa o maior número de bolas, é onde tu tem que te comunicar o tempo inteiro com a equipe, né, cara? Então, tu precisa se remodelar, porque eu não era falante. Mas quando caiu a ficha que eu tinha que me comunicar mais na quadra, senão eu estava fora dos 6, até fora dos 12, né, cara? Então, a gente começou a conversar muito sobre isso, e eu acho não, a atitude fora da quadra foi, eu acho que, fundamental para a gente mudar a chave e chegar na Olimpíada com outra postura. Entendeu? Qual foi o grande fator, você diga assim, qual foi o... Eu sei que eu já vi assistir várias reportagens, inclusive o próprio Zé Roberto falando sobre isso, né? Que ele disse que o time chegou fruto dessa conversa, disse, ó, a gente sentou, os jogadores conversaram e eles adotaram uma postura diferente para chegar e voltar a conversar comigo para a gente chegar no resultado que a gente chegou. Mas se você tivesse que destacar um ponto, Paulão, assim, o que é o ponto decisivo para fazer um time campeão? Por que esse time foi campeão? Assim, esse é um... Eu sei que é difícil, assim, às vezes, porra, um ponto, né? Mas o que você diz? Caramba, ganhamos... Porque nesse nível, é o que a gente falou, tinha Cuba, Itália, Rússia, Estados Unidos, todo mundo muito bem. Holanda, campeão europeia, todo mundo muito bem. Então, às vezes, todo mundo tem vários fatores, mas às vezes tem um que sobressai. O que você acha que foi o decisivo ali? Claro, se eu falar que a união do time fora da quadra, eu vou ser redundante, né? Porque, pô, a equipe tem que ter união. Cara, sim. Teoricamente, sim. Mas a união, aí tu vai envolver vários, vamos dizer, subprodutos, né? Que são extremamente importantes, cara. Dentro da união do grupo, tu vai ter o relacionamento entre um e outro, a vaidade entre um e outro. Cara, tem um monte de coisinhas, né? Então, aquela equipe lá, ela teve muito respeito entre a voz de cada um, tá? Esse respeito foi fundamental para você cobrar o seu companheiro, brigar com o seu companheiro e não ser a coisa pessoal, né? Uma coisa que você falou no início aí da reunião, quando a gente foi falar para o Zé Roberto, ele quis ponderar algumas coisas, eu falei, Zé, até eu lembro que eu falei, Zé, tá decidido, cara, não é a comissão técnica que vai mudar, tá decidido, eu acho que vocês têm que entrar junto, tá? E ele parou, pensou, eu falei, não, tem razão. Então, claro que dentro da resposta dele, ele deu alguns ajustes, depois passo a passo, mas eu acho que foi esse entendimento. A própria comissão técnica aceitava o time aceitava a comissão técnica, tinha respeito, tinha credibilidade. Então, falar sobre um só valor, eu vou ficar com a união de grupo fora de quadra, que foi, cara, assim, fortíssimo, fortíssimo. Eu acho que foi o diferencial de todas as equipes. Como é que é o momento, hein, Paulão, de ao último ponto e medalha no peito? A sensação de ganhar. Nunca te perguntei isso, hein? Não. Inclusive, a sensação é o seguinte: como dormir antes de uma final olímpica, entendeu? Caraca, não, eu não consigo imaginar. Eu já sou um cara ansioso. Eu quando jogava, eu nunca fui um cobrão, mas sempre eu chegava assim, o jogo começava, principalmente quando eu jogava em casa, o ginásio era nosso, o jogo começava tipo 8 da noite, cara, 6 horas da tarde eu estava no ginásio já. Eu tinha um ritual, toda uma preparação, porque eu ficava para entrar, eu virava um leão enjaulado no lado de fora da quadra, para descarregar a adrenalina toda da preparação na hora do jogo. Mas na noite anterior, bicho, eu quase praticamente não dormia, tinha dor de barriga, é um inferno, cara. E essa dor de barriga ela é maravilhosa, né, cara? O pessoal eu fico nervoso antes do jogo. Isso é sensacional, porque antes do jogo tem que ficar nervoso mesmo, tem que ficar pensando o tempo inteiro na jogada, na vibração, no que eu vou fazer, tá tudo certinho. Pega um companheiro, dá uma sacudida, né? Aquela coisa de chegar assim, vamos, cara!
Tamo junto. O tamo junto é bom tu falar com 2, 3 assim e, esclarecer e botar claramente isso, né? Mostrando para o time o tempo inteiro, que é muito legal isso, cara. Essa extravasar, tu não pode ter vergonha disso, Claudio. De maneira alguma. Quem está querendo montar a equipe não tenha vergonha de se expor, cara. Que aí, cara, aí fica show, cara. O que o mundo empresarial pode pegar de exemplos e de coisas positivas que a gente devia levar para dentro da gestão de equipes, né? Todo mundo empresário e tal, às vezes a gente fica com dificuldade. O que o esporte, o que você nas suas palestras fala para os empresários sobre construção de equipes vencedoras? Cara, o que eu mais cito e o que eu nas Olimpíadas que passei, nas altas performances que eu estive ali e nas 3 Olimpíadas que joguei e as outras que acompanhei, cara, todo o meu percurso, vaidade. A vaidade é o grande tormento de qualquer equipe. Das empresas se acharem, o diretor se achar mais que todo mundo, o cara que recebe um elogio se achar mais que a equipe. Cara, isso aí incomoda, mas não é muito, não é gigante o tormento em relação a um se achar mais do que o outro. Entendeu? Então, esse trabalho, eu gosto de falar muito sobre isso, e muitas vezes, se não for quase 100%, os caras chegam no final assim e falam: cara, quem conversou contigo sobre os problemas da minha empresa? Aí eu falo: cara, não falei com ninguém, isso aí é uma coisa, é só mudar a quadra. E, Paulão, e tem, para a galera que está vendo a gente aqui, tem uma dica? Como é que a gente faz para resolver esse problema de vaidade? Geralmente, vaidade tem ego, né? As pessoas têm um ego e aí aquela coisa vira um problema. Qual é a dica que você dá para a gente poder ajudar a transformar tirar a componente ego, vaidade dessa jogada aí? Klaus, cada equipe, cara, tem uma receita. Isso não existe uma receita de bolo, porque é o ambiente de cada equipe, é a postura do próprio líder do time, o capitão, o dirigente, o CEO, seja qual for o título que ele tenha, ter esse entendimento de equipe em relação a todo mundo, a importância de todo mundo. Entendeu? Porque aí claro que tem hierarquia, perfeito, tem que existir. Existem os cargos, perfeito, tem que existir, né? Isso é meritocracia, cada um vai crescendo com o seu esforço, mas eu não consigo te dizer exatamente assim, sem olhar a tua equipe, né? Precisa ter um bate-papo, precisa ter um pouquinho de movimento na equipe para a gente mapear isso. Mas te digo que esse negócio da exposição, de se expor, é uma grande ferramenta. É uma grande ferramenta. Você conhecer a sua equipe, conhecer o sentimento da sua equipe. Me disseram uma vez, Cláudio, que jamais eu poderia ser amigo dos atletas quando eu virei técnico. Né? Eu achei horrível essa colocação. Que absurdo, meu Deus do céu, que absurdo. Eu adoro esse ambiente aqui. Como é que eu não vou me entregar nesse ambiente? E fui totalmente ao contrário. E serei sempre ao contrário desse assunto, porque tem que se entregar, tem que acreditar o tempo inteiro na sua equipe, o tempo inteiro de coração aberto. Então, a minha sugestão é você falar com a sua equipe de coração aberto, cara. Às vezes você tem que tomar confiança. Às vezes você tem que tomar algumas medidas que são radicais, né? Porque às vezes você tem umas erva daninha, né? Você, às vezes tem umas pessoas que não querem, a vaidade é maior, o ego é maior, e você tem que tirar, extirpar aquela pessoa da equipe. Às vezes é complicado, né? E você tem que tomar uma atitude que às vezes são impopulares, né? Vamos dizer assim, no primeiro momento. Klaus, eu já fui cortado de seleção, né? Porque de repente eu não servia para a tática do técnico. Tinha jogadores na minha posição que eram mais experientes. Graças a Deus foi só uma vez que aconteceu isso, né? Bem no comecinho lá. Então, se o time tem dificuldade, cara, você tem que remanejar uma peça ou outra. Eu não estou dizendo que tem que mudar, não. A gente vai no esforço, o melhor possível para melhorar isso. Agora, do contrário, cara, você tem que fazer para a sua equipe o que eu faço para a minha equipe ficar legal. O fulano de tal, a erva daninha tá. Cara, então vem cá. Primeiro tu poda ela. Se ela continuar crescendo ao contrário, cara, daí tu vai cortar ela no fundo, entendeu? Exatamente. Paulão, e a gente sempre fala de grandes sucessos, a gente gosta sempre de falar das vitórias, né? Outro dia eu estava assistindo o Dandan, que é um comentarista, é o narrador do Sport TV,
e ele estava falando assim, que o cara mandou aquelas coisas, hashtag manda comentários que a gente lê no ar, né? E aí ele leu um comentário que eu achei fantástico, ele leu assim, e aí, chegou um comentário aqui, o cara tá perguntando, da onde tiraram esse narrador chato? Ele é muito ruim. Mas ele tava lendo tweet contra ele. E aí o comentarista tava dizendo, tava do lado dele e começou a rir. Aí ele virou pro Lino, que era o que tava comentando no ar, ele, pô, Lino, e é isso, cara, tá rindo? Não, não dá pra contar só a vitória, não, tem que contar a derrota. Aí ele falou, ó, eu sou de Niterói, foram lá que o Sport TV me achou. Mas não tem nada não, nós vamos seguir aqui firme e forte. Então, ele foi muito legal porque ele foi espontâneo em contar. Estou contando derrota aqui. E a gente geralmente tem uma tendência a não gostar de contar derrota, né? Mas é na derrota que, ou no erro, ou no problema, que a gente aprende. Campeão olímpico também tem um grande erro para contar, tem um grande pepino, coisas para contar, experiências de caraca, com essa aqui eu aprendi, né? Pô, tem muito, né, cara? Nego Primeiro, acha, nego acha nunca que tem, né? Tem um monte, mas nego acha não, que. não. Primeiro, a gente parte é o seguinte: são todos seres humanos, são todos de. Pô, eu venho de família extremamente simples, né? Eu não tinha absolutamente nada, né? Nem tênis, nem tênis. Então, quer dizer, fora dificuldade, e dificuldade é uma coisa e erro é outra. Então, os erros maiores que eu tive na minha vida foi ser um estupim muito curto na época que eu era provocado, né? Então, nenhum técnico servia, me cobravam porque eu, né, era grande, era rápido e tinha um potencial de crescimento, mas o jeito que os caras chegavam eu não gostava, então me estrepei muito, me prejudiquei muito em alguns clubes, porque tinha estupim muito curto, cara, de não entender, não aceitar as coisas assim. Depois foi, claro, depois tu vai aprendendo com um amigo ou outro, com técnicos, né? Os técnicos são muito importantes na vida da gente. Eu digo que cada um tem que ter todo mundo tem que ter um técnico, todo mundo tem que ter um técnico. Eu bato nessa tecla porque um toquezinho, tu ganha um jogo, tu muda o ritmo da partida e tu muda a tua vida, cara. Muda a Às tua vezes, vida com as pessoas têm muito receio do feedback, né? Elas são ficam muito na defensiva com a crítica, né? engessados, Então, engessados, engessados. Na própria seleção, quando o Zé Roberto chegou para mim um dia e falou o seguinte, ó, ou tu tira o joelho do chão, ou tu tá fora do time. Eu falei, caraca, Zé, pô, só por causa do joelho no chão? Só que o joelho no chão, tu não chega na bola, a gente perde o jogo, e tô falando para ti, tu não tá ouvindo. Então é o seguinte, só vai jogar se não botar o joelho no chão. A partir da manhã não treina mais com joelheira. O time inteiro vai treinar sem joelheira, enquanto tu estiver colocando o joelho no chão. Pô, os caras quase me mataram, cara. Porra, Paulão, caraca, meu, pô, que saco, velho. E aí, tomou a olha porrada só, do time inteiro. o time inteiro, que todo mundo usava joelheira. Acho que só o Carlão não usava joelheira, porque o Carlão é louco da cabeça, né? Assim, digo, louco não tem nada, né? Não tem proteção, né? Ele vai de cabeça, coração, alma, tudo. A gente aprendeu muito com ele. E aí os caras me fizeram uma pressão filha da mãe, cara, né? E pronto, né? Eu tive que treinar a mais, a parte, o tempo inteiro. Olha só, olha o detalhe que eu estou te contando. Parece tão bobo, tão simples, mas tu ia sair de uma seleção brasileira porque tu botava o joelho no chão, cara. Porque isso podia prejudicar o time, né? Lógico, uma pingada, uma largadinha, que eu com o joelho no chão, até tu sair disso, a bola já caiu. E foi a minha redenção, cara. Fiquei na Liga Mundial, eu fiquei entre os 10 defensores. Olha só, um central ficar entre os 10 defensores. E eu agradeço a essa mijada do Zé Roberto. Mas essa foi uma daquelas assim, ó, ou vai ou racha, amigo. Qual é a tua? É, tá me entendendo? É. Então eu podia ficar muito puto. Falei, então tá, então me manda embora. Não, cara, eu não quero sair daqui, cara, porque era um orgulho estar lá, minha família, para mim, para a minha carreira, tudo. Já pensou você dizer que tá fora da seleção porque um cara do joelho, meu Deus. Mas quem ia ser culpado? O técnico, né? O cara é um babaca, o cara é chato, Ah, o cara sim. me encheu o saco. A gente transfere toda a nossa irresponsabilidade e falta de tudo para as pessoas que cobram da gente, cara. Não é o contrário. Esse aí, o meu amigo Jerônimo Temel é que fala, né? Assim, você na hora que está escutando e vendo os cases de sucesso, as pessoas que têm sucesso no mundo empresarial, no mundo esportivo, elas nunca culpam os outros, elas sempre se autorresponsabilizam, né? A autorresponsabilidade é o primeiro passo para você começar a sair
do lugar, né? Começar a enfrentar e enfrentar a situação e resolver. E para ter sucesso precisa ter autorresponsabilidade. Paulão, incrível, cara. Depois, você já me contou um caso que a Olimpíada seguinte foi uma titica. Depois de 92, Atlanta, 96 foi uma titica. Me conta, porque eu sei que, de novo, né, o grande sucesso e o grande problema, né? O que deu em 96? O que foi? Aliás, Atlanta é uma Olimpíada à parte, né? Em todos os sentidos para todo mundo. Né? Todo mundo Exato. entendia que Atlanta ia ser uma grande Olimpíada em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista de marketing comercial, etc. E foi uma cagada grande, né? Foi um problema grande, Atlanta. O grande trunfo que eu tenho de contar sobre Atlanta é que o nosso capitão, que era o Carlão, não foi, e a nossa psicóloga fez uma enquete na seleção para escolher o capitão, e eu fui quase unânime a escolha. Então, eu me emocionei muito em 96 em usar a tarja de capitão na camisa, tanto que essas camisas estão aqui em casa e não dou para ninguém, porque Mas, ela tem por favor, né? Deixa ela quieta aí. Ela tem um poder, cara. Para mim é o poder literal de equipe, entendeu? De respeito, assim, de tudo que eu busquei conquistar, tá nessa camisa, né? Com aquela tarja de capitão ali, escolhido pelo time. Pô, isso não tem cara, isso não tem preço, velho. Não tem preço. E em contrapartida, cara, foi uma loucura, né? De distúrbios, de vaidade, de tudo. Nós tínhamos celular já na época, já éramos campeões olímpicos, a família estava assistindo lá, patrocinadores estavam lá, aí tinha também uma Olimpíada, né? Tinha tudo isso, mas e aí por último tinha Olimpíada, tinha jogos de vôlei. Entendi. E Barcelona era só vôlei, 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 não tinha outra coisa para não se fazer, a não ser um Discman que tinham lançado, então a gente escutava Discman para concentrar. Agora, então foi o nosso grande erro, cara, foi o oba-oba, entendeu? Entendi. E aí a comissão técnica se afastou, não tínhamos mais aquele ambiente mágico que nós criamos, ficamos em quinto lugar, né? Uma pena, o time era melhor, mais treinado, todo mundo errou, a comissão técnica errou, os jogadores erraram, então foi uma cagada. O Bernardinho que fala, né, que o mais difícil do que ganhar a primeira Olimpíada é ganhar a segunda. A segunda Olimpíada é mais difícil, né? Porque é natural relaxamento e a vontade, assim, você tem que treinar mais, fazer mais, né? Transformar mais, se doar mais para conseguir. De volta, né? Eu falo novamente, o fora da quadra, né, Cláudio? O fora da quadra, ele é crucial para você ter o reflexo dentro. Cara. Você pode ser craque dentro da quadra, mas se você não tivesse esse entendimento dessa comunicação, de novo, vaidades, união da equipe em relação ao processo todo, né? Comer junto, usar o mesmo uniforme, discutir com o companheiro em função da equipe, da comissão técnica, entender isso, que era o nosso discurso em Barcelona. A Atlanta foi diferente. Cara, eu acho que olhando para os lugares onde eu passei profissionalmente, e é um pouco isso que você fala, né? Eu olho claramente que os lugares onde as empresas tiveram mais sucesso, por onde eu passei, era justamente onde as equipes eram muito conectadas, onde a vaidade era muito baixa, onde o espírito de chegar no mesmo resultado era muito grande, né? Eu trabalhei num lugar, cara, que eu levo para minha vida, que foi o Esporte Interativo, onde eu fui diretor financeiro, e tinha um pedaço da sociedade lá também, mesmo pequeno, me sinto parte total daquilo ali. Cara, não tinha... A gente brigava muito. Se eu pegar os caras, cara, eu brigava muito com o Maurício e com o Fábio, que eram dois sócios amigos, são amigos até hoje, e eu brigava, discutia muito com eles, cara, mas eu acho que só por isso, e a vontade de chegar num lugar comum, liderança do Edgar, do Léo, que a gente chegou lá, é impressionante como a gente conseguiu. E o Esporte Interativo, para mim, é um grande exemplo de resultado impressionantemente positivo, porque o espírito da equipe ele transbordava. Nós éramos 300, bicho, e quando entrava uma peça nova e ele não se encaixava, ele era expelido ou se expelia automaticamente, cara. O negócio era bizarro, cara, que assim, as pessoas chegavam, cara, não, isso aqui não é para mim, não gosto desse espírito, não gosto dessa parada. Eu falei, tá tudo bem, cara, vaza então. Não faz nem força, né? Ô, Não. Cláudio, assim, ó,
O que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero tirar a vaidade da equipe, a vaidade das pessoas. Não, tu tem que ter vaidade, com certeza. Isso faz a gente buscar Sim, outras coisas. Mas você tem que ter um nível de tolerância para a equipe, para quem não tem muito, para quem tem demais, entendeu? Essa tolerância, esse nível de tolerância que é importante. Então, deixar bem claro: mas como assim não tem vaidade? Não, tem que ter, mas é tem que ter um nível de tolerância. a palavra que eu uso, que às vezes as pessoas acham que é ruim. Eu sou um cara ambicioso, mas ter ambição não é ruim, né? Eu tenho ambição de chegar nas coisas. Ambicioso. O cara é ambicioso. Não, eu falei, pô, se eu não tiver ambição na vida, eu vou fazer o quê, cara? Né? É isso aí. Vou parar onde, né? Então, as pessoas misturam ter ambição, ter vaidade com egos e outras coisas. Paulão, o que o Paulão diria para o Paulo há 30 anos atrás? Eu estou criando uma história que é a história do Steve Jobs, né? Do Connecting Dots. Então, a gente agora criando o quadro Connecting Dots. O que você fez no passado que você olha agora que você fala, caramba, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse na situação que eu estou. Já tem uma que você disse, eu falei assim, se eu não tivesse aceitado gasear a aula, eu não estava jogando vôlei na vida, né? Isso é impressionante. Mas quais são as situações, qual é a grande situação que você vê assim, caramba, olhei pro passado e se isso não tivesse acontecido na minha vida, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Situações meio nada a ver, assim. Eu acho que essa valoração que eu tenho pelo voleibol hoje pelas pessoas foi o que aconteceu no meu início, na minha adolescência, meu início de carreira, que, cara, eu não tinha nada, entendeu, cara? Não tinha nada. Não tinha nada. Eu ia parar de jogar porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. E aí um professor me bancou. Então, eu digo o seguinte: o que aconteceu comigo, das dificuldades que eu tive no início, me fez chegar onde eu estou hoje como campeão olímpico. Porque a primeira viagem que eu fiz para o Japão com a seleção, e eu entrei na loja da Mizuno, eu chorei. Né? Eu fiquei chorando, os caras assim, que isso, cara? Que isso, Paulão? Que isso? Eu falei, cara, eu não tinha tênis, cara. Agora eu estou na loja da Mizuno, tem 5 andares aqui, e eu posso escolher o que... Os caras da Mizuno assim, escolhe o que tu quer de tênis. Cara, sabe o que é isso, cara? Eu estou no Não, Japão, e o cara mandou escolher um tênis Mizuno que eu sonhava quando eu era moleque. Eu tinha só um Quixute, um Conga lá para treinar. Pô, Então, quer dizer, tu isso conseguiu usar que chute, cara? Nunca coube no meu pé. era o que tinha, velho. Era o que tinha. A unha ficava meio assim, mas que era show, entendeu, cara? É o que tem, né? É o que tem, vamos com ele mesmo, né? Então, eu acho que essa dificuldade valorizou muito o que eu tenho, o que eu busco hoje. E eu gosto tanto, sabe, de a minha esposa que fala assim, pô, não vai colocar fora esse tênis? Ah, mas ele é tão bonitinho. Eu falei, joga fora esse tênis, pelo amor de Deus. Eu acho Não, que isso, deixa ele aí. eu acho que foi um grande trampolim de valorização das pequenas coisas, entendeu? Porque faltava muito lá no início. Então, eu acho que isso foi meu grande trunfo de valorar cada conquista. Boa. Paulão, e a gente. Mas eu falaria para o Paulo, É rapaz isso. lá, treine mais, treine mais, treine mais, treine mais, não reclame, não reclame. Fui aprender a parar de reclamar com quase 30 anos, quando caiu algumas ferramentas na minha cabeça. Falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? E aí, se eu soubesse isso antes, cara, eu teria sido, com certeza, o melhor atleta, o melhor jogador, o melhor comunicador. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Porque, Klaus, eu cheguei em segundo lugar no melhor bloqueio do mundo. Faltou pouquíssimos bloqueios ali, 1 ou 2. Se eu tivesse a consciência de treinar mais, consciência de não reclamar mais, a consciência de acordar um pouquinho mais cedo, me preparar, porque eu estava numa seleção brasileira onde poucos chegam, eu teria alcançado, acho que um pouco mais, pessoalmente e coletivamente tinha me doado um pouquinho melhor. Mas tu vai aprendendo tarde, ou na hora certa, mas eu podia ter essa hora certa um pouquinho mais cedo, cara. Eu diria Então, isso para ele. é isso, né? Essa é a hora que a gente fala aqui, que para quem está escutando, que você nunca é tarde para começar. A melhor hora para começar alguma coisa, de novo repetindo o Jerônimo, é agora, né? Então, comece agora. Não, mas eu devia ter começado. Sim, mas se você deixar para começar amanhã, você já perdeu mais um dia. Então, começa logo, né? Então, é óbvio que o que a gente está falando aqui, o que você está falando, é para não deixar de olhar para isso e olhar o quanto antes, né?
não reclame tanto e valorize mais o que você está falando, valorize mais, se comprometa mais com você mesmo. De novo, autorresponsabilidade. O reclamar é botar a culpa no outro, né? E o não reclamar é colocar a culpa em você e saber que você é o agente da mudança e que você precisa mudar. Incrível, Perfeito. Paulão. Incrível. Cara, e para terminar, eu tinha mais uma pergunta para te fazer, que é a seguinte. Quais são as próximas... Não, tranquilo, pô. Quais são as próximas histórias que o Paulão quer contar? Né? Se a gente combinar de se fazer esse podcast daqui a 1 ano, 2 anos de novo, quem sabe antes, qual é a próxima história que o Paulão quer contar? Klaus, eu quero colocar toda essa experiência que, para mim, é espetacular, maravilhosa, de vida, de experiência esportiva, dentro e fora da quadra, dentro de um centro esportivo, cara. Um ginásio perfeito, ideal, um ambiente mágico que eu encontrei em Barcelona, preparação dos kids, criancinha de 4, 5, 6 anos, até o cara que tem 70, 80 anos, praticando voleibol com alegria. Isso, pá, eu me emociono com isso, porque é muita bagagem, é muita coisa boa, é muita gente maravilhosa que passou na minha vida, e está tudo guardado isso. Eu tenho que colocar isso num centro, num local que as pessoas cheguem lá e sintam-se felizes em praticar o voleibol. Eu acho que é isso que eu quero fazer em bem pouco tempo. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muita gente boa me ajudando. Eu tenho certeza que a gente vai botar esse projeto no ar, ou no chão, vamos dizer assim. Né? Vamos tangibilizar esse projeto. Paulão... Tu já é parceiro, cara. Tu já faz parte da equipe, cara. É a partir de 2 metros que a gente está entrando no time. Pô, caramba, só acima de 2 metros vai ter... O filtro é grande, então, porque, porra... Não, tô brincadeira. Eu estou falando do tamanho do coração, então beleza, aí estamos dentro. Paulão, cara, foi um prazerzaço te receber aqui no podcast, cara. Nosso GigaCast, que é para gigantes, e você com certeza é um dos gigantes, cara. Você... eu lembro muito bem do dia em que o Brasil ganhou essa medalha de ouro. Eu chorei pra burro. Eu não chorei pouco, não, bicho. Eu chorei muito. Eu tinha, em Barcelona, eu tinha 18 anos. E, na verdade, alguns... Acho que o Marcelo. O Marcelo tinha minha idade. O Marcelo, em 92, tinha 18, 19, alguma coisa assim. Era novo. E eu olhava para aquilo e falava assim, caraca, bicho, eu podia estar ali, e esses caras estão ali ganhando essa medalha. E eu chorei muito naquele dia. Eu falei, caraca, o Brasil conseguiu, cara. A gente é campeão olímpico de voleibol. O primeiro esporte... Para compartilhar contigo, eu também chorei bastante, cara. Porra, que bom, né? Eu chorei muito, cara. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Cara, obrigado por você estar aqui. Você é um grande exemplo para a galera aí. E... vamos aguardar ansiosamente e vamos botar esse projeto desse centro de treinamento no chão aí, tangibilizar ele, beleza? Dá um recado final para a galera aí. Obrigado pela parceria e um grande abraço, cara. Pô, show de bola. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo episódio do GigaCast. Abraço. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.